Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva e hoje nós vamos tratar de mais um tema importante. Qual é o tema? Constituição de 1937. Dando sequência ao estudo das constituições brasileiras, né? Nós já vimos a Constituição de 1824, a de 1891, 1934 e hoje vamos para a de 1937, tá bom? Temos o quê? Temos a Constituição do Estado Novo. República dos Estados Unidos do Brasil. Constituição outorgada em 10 de novembro de 1937, na sede do Rio, na sede da capital federal, né, Distrito Federal, do Rio de Janeiro. Na época, o autor Francisco Campos, e essa Constituição tem um apelido, é isso mesmo, ela tem um apelido e você vai descobrir daqui a pouco o porquê desse apelido. O apelido é Polaca. Está aí a foto da Constituição para lembrar, para fixar na sua mente que as constituições brasileiras são escritas, certo? A Constituição de 37 foi outorgada por Getúlio Vargas, presidente da época. E eu coloquei essa foto aí de propósito para você, ele com a caneta na mão, tá? Porque a Constituição de 1934 foi promulgada, diferente da de 37 que foi outorgada, mas ambas pelo nosso presidente Getúlio Vargas, tá? Presidente da época, mesmo dia em que implanta o período do Estado Novo. É a quarta Constituição do Brasil e a terceira da República, de conteúdo pretensamente democrático. Mas de democrático você vai ver que não teve nada. Considerações importantes: a Constituição de 37, que recebeu o apelido de Polaca, agora sim, por ter sido inspirada no modelo semifascista polonês, era extremamente centralizadora e concedia ao governo poderes praticamente ilimitados. Essa Constituição concedia verdadeiramente ao governo os poderes, né, que os deixavam quase que ilimitados, tá? E foi redigida pelo jurista Francisco Campos, ministro da Justiça do novo regime, e obteve aprovação prévia de Vargas e do ministro de Guerra, general Eurico Gaspar Dutra. A Constituição de 37 foi a primeira que atendeu o interesse de grupos políticos desejosos de um governo forte, que beneficiasse o povo, que consolidasse o domínio daqueles que se punham ao lado de Vargas. A principal característica dessa Constituição era a enorme concentração de poderes nas mãos do chefe do executivo. Seu conteúdo era fortemente centralizador, ficando a cargo do presidente da República a nomeação das autoridades estaduais, os interventores, e a esses, por sua vez, cabia nomear as autoridades municipais. Nós vemos que a federação ela foi só formal nessa época, né? O governo de Vargas, período de 34 a 38, foi marcado por insatisfação entre a direita fascista, A e B, Aliança Integralista Brasileira, que defendia um Estado autoritário, e a esquerda com ideais socialistas, comunistas e sindicais, ANL, Aliança Nacional Libertadora. Destaca-se no período a tentativa de golpe armado pelos comunistas liderado por Luiz Carlos Prestes. Este fato ficou conhecido como intentona comunista grave. Isso cai bastante em prova, tá? Que desencadeou 2 anos de repressão e prisões arbitrárias que serviram de pretexto para a consolidação de Vargas no poder. Ocorreria, né, a eleição presidencial em 38, onde Vargas entregaria o poder, isso segundo a Constituição de 1934, tá? O poder a um sucessor civil. Haviam 2 candidatos, o governador de São Paulo, Armando Salles de Oliveira, que era da oposição, e o candidato governista José Américo de Almeida. No entanto, Getúlio preparava um golpe para a continuidade de seu governo, que foi denominado de o golpe do Estado Novo, né? Sob o pretexto de uma crescente ameaça comunista que teve início lá naquele conflito, né, da intentona comunista, que chegou ao seu auge em 30 de setembro de 37, quando foi divulgado o Plano Cohen. O Cohen, plano esse que consistia em uma estratégia comunista orientada
orientada pela União Soviética para a tomada do poder e inauguração de uma espécie de República Soviética brasileira. O plano era uma farsa redigida pelo militar integralista Olímpio Mourão Filho, que mais tarde desencadearia o golpe militar de 31 de março de 1964, tá? Foi noticiado em jornais e tudo, né? Foi passada essa informação e nós vemos que Olímpio Mourão Filho, mais à frente, vai fazer, né, um outro golpe militar, né, vai desencadear, na verdade, o golpe militar de 31 de março, que nós vemos mais à frente no vídeo da Constituição de 1967. Tá? As notícias foram divulgadas em rádios e em jornais, como falamos, fazendo com que o ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, e chefe das Forças Armadas, general Góes Monteiro, encaminhassem ao Congresso Nacional, né, a decretação de estado de guerra no território nacional, e foi aprovado por quase 3/4 dos parlamentares da época. 50 dias depois, com o apoio dos integralistas, como nós vimos, dos militares conservadores, da burguesia industrial, todos tinham os seus interesses ali, né? E dos interventores, governadores de vários estados, Vargas, de uma só vez, dissolve a Câmara dos Deputados e o Senado e outorga uma nova Constituição ao país. Ele chegou com a Constituição pronta. Olha só como era o golpe, né? Ele vai chegar com a Constituição prontinha, já para poder fazer, né, ato contínuo. Já chega já resolvendo o problema, né? Entre aspas, é claro. Esta deveria passar por um referendo, né? Mas esse referendo nunca aconteceu, o que fez com que o artigo 186, como nós vamos ver mais à frente, ficasse, né, até o fim desse período do Estado Novo. Bom, ela é tão autoritária, ela é outorgada, né, mas é uma Constituição tão ditatorial que nós separamos aqui o preâmbulo para que a gente possa destacar, né, como foi feito à época, né, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro, a paz política e social profundamente perturbada por conhecidos fortes fatores de desordem resultantes da crescente, né, agravação dos dissídios partidários que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes e da extremação de conflitos ideológicos tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se em termos de violência, colocando a nação sob a funesta iminência da guerra civil. Notem o preâmbulo dessa Constituição, como é bem diferenciado das outras, né? E como ele retrata muito bem a intenção da época, né? Atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente, atendendo a que, sob as instituições anteriores não dispunha, o estado de meios normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo, sem o apoio das Forças Armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas e outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a decomposição das nossas instituições civis e políticas, resolve assegurar à nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua independência, e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá hoje em todo o país. Ela estava pronta. E olha aí o preâmbulo, né, explicitando o sentimento da época que ela foi feita. Algumas características, como nós sempre destacamos aqui no canal, são importantes gravar sobre as constituições. Eu sempre destaco as mais importantes, tá? Lembrando que tem um vídeo no canal que explica cada uma delas, né, de forma sistematizada, mais a fundo para nosso conhecimento, mas cada um tem a sua prova, então nós colocamos, né, o básico aqui para você poder estudar. Você querendo se aprofundar mais no assunto, ou se for uma matéria a ser cobrada na sua prova, você pode visitar ali o vídeo e aprender muito mais sobre as classificações das constituições, tá? Ela era escrita, como nós vemos, né, dogmática,
Tem esse nome por refletir os dogmas de um momento histórico da história. Semântica, porque não tinha por fim regular a vida política do Estado, buscava somente formalizar e manter o poder político vigente. E foi outorgada, essa é a principal característica a ser gravada, né, para a Constituição, para as constituições que nós estamos trazendo aqui no canal, é que você grave quais são outorgadas e quais são, né, promulgadas. Isso sempre cai em provas e concursos, tá? Estabelecida sem a participação popular, por meio de imposição do poder da época. Por isso nós colocamos lá na frente Getúlio com a canetinha na mão, tá? Forma de governo, destaca-se a república, segundo o artigo 1º, que vai dizer o quê? O Brasil é uma república. O poder político emana do povo e é exercido em nome dele e no interesse do seu bem-estar, da sua honra, da sua independência e da sua prosperidade. Isso é o texto literal do artigo 1º dessa Constituição, tá? O governo república. A forma de Estado, Estado federal. Bom, o conceito, como nós vimos de Estado federal, né, seria o quê? O sistema de governo que resulta da união de vários estados para formar uma nação, cada estado conservando sua autonomia. Entretanto, não foi o que ocorreu, né? Tendo em vista que o presidente centralizava todo o poder, certo? Capital do Brasil, Distrito Federal, né, na cidade do Rio de Janeiro. Quem está acompanhando no canal as constituições que nós estamos trazendo aqui, né? Cada uma vai falando ali sobre a sua capital. E para quem acompanha, quem já viu os vídeos anteriores, né, sabe por que é a cidade do Rio de Janeiro. Mas nós sempre temos o que acrescentar. Então vamos acrescentar que a capital do Brasil, sede do governo da República, era administrada pela União, tá? Ou seja, o prefeito era nomeado pelo presidente da República com aprovação do Conselho Nacional, tá? E o presidente da República podia demitir livremente e o conselho era o titular das funções deliberativas, tá? Então, a capital tinha um diferencial em relação à capital do Brasil, né, em relação às outras cidades. Muito bem. A inexistência de religião oficial, né? Nós sempre trazemos aqui esse ponto porque é cobrado em provas e é interessante você gravar se existia religião oficial ou não. Já adianto que quem assistiu o vídeo também sabe, né? Mas já adianto que foi a Constituição de 1824 que trouxe a religião oficial, o catolicismo, né? E depois o país, né, o Brasil passou a ser lá. Mas o que também é cobrado é sobre a invocação de Deus no preâmbulo, tá? E essa Constituição ela não traz invocação, né, de proteção a Deus em seu preâmbulo, tá bom? Fazendo aqui mais um adendo, a Constituição de 1824 ela vai dizer, por graça de Deus, ou seja, no seu preâmbulo ela traz, né? Por graça de Deus, em nome da Santíssima Trindade. E a de 1891 já não vai trazer, não consta a invocação a Deus no preâmbulo. Basicamente também porque a Constituição de 1891 ela vai romper, né, com a monarquia, né, e vai passar a ser o Brasil República. Em 1934, coloca-se de novo Deus no preâmbulo, né? Coloca assim, pondo nossa confiança em Deus. A Constituição de 1937 não vai trazer, a de 46 vai trazer sob a proteção de Deus, a de 67, invocando a proteção de Deus, e a de 1988 vai dizer sob a proteção de Deus, Constituição atual e vigente no momento em que nós gravamos esse vídeo, tá? Organização dos poderes, teoria clássica de Montesquieu. Olha, interessante que essa teoria clássica da divisão de poderes, ela está formalmente na Constituição, mas ela não foi praticada, né? Olha, o que vai dizer essa teoria? Ela funciona de maneira tripartite, né? Legislativo, executivo e judiciário, tá? Sempre nessa ordem, legislativo, executivo e judiciário. É muito bom a gente ser metódico, porque ajuda e facilita o entendimento, a compreensão das coisas. Legislativo legisla, o executivo, né, executa, administra, e o judiciário intervém nas situações de conflitos. Tá? Independentes e harmônicos entre si, eu vou destacar que cada um desses poderes tem a sua função principal e outras secundárias. Tá? No estudo da Constituição de 1988,
nós tratamos desse assunto, tá? Com mais propriedade. Muito bem. Seguindo, declarado estado de emergência que se manteve até 16 de junho de 1945. Isso porque o artigo 186 vai dizer. O artigo 186 vai dizer assim, de forma literal, é declarado em todo o país o estado de emergência, né? Foi o período instituído o nascer da nova era, como dissemos, tinha ideais autoritários e fascistas. A ditadura só teve fim com a redemocratização do país em 1945, ou seja, todo esse período ficou, né, como um estado de emergência. Seguindo no poder legislativo, né, era exercido pelo Parlamento Nacional com a colaboração do Conselho da Economia Nacional e do Presidente da República. O Parlamento Nacional era composto por quem? Pela Câmara dos Deputados e o Conselho Federal. E foi extinto o Senado Federal. Entendendo um pouco mais, o mandato dos deputados tinha 4 anos, era sufrágio indireto. O mandato de 6 anos para o Conselho Federal, que era composto por quem? O representante dos estados e 10 membros nomeados pelo presidente da República. Ou seja, o povo estava escolhendo quem, né? Eram nomeados. Na prática, o legislativo não chegou a se instalar e o presidente legislava por decreto-lei. Como nós falamos, né? Ficou declarado o estado de emergência e deveria ter acontecido um plebiscito onde se instauraria tudo isso. Mas como o plebiscito não ocorreu, Getúlio Vargas ficou, né, legislando por decreto. Isso em todas as esferas do legislativo, tá? E os partidos políticos foram extintos. Grave isso, isso certamente tem grande chance de ser cobrado na sua prova, no seu concurso. No Poder Executivo, exercido pelo presidente, e o destaque é que ele era a autoridade suprema do Estado, artigo 73, que vai dizer assim, ó, o presidente da República, a autoridade suprema do Estado, coordena a atividade dos órgãos representativos de grau superior, dirige a política interna e externa, promove e orienta a política legislativa de interesse nacional e superintende a administração do país. Ou seja, o presidente era o cara, né? Era o ditador. Eleição indireta para presidente com mandato de 6 anos. Mais uma vez, né, não aconteceu devido ao estado de emergência. O mandato de Getúlio Vargas foi se estendendo, né, até 45. Caberia ao presidente nomear interventores, governadores estaduais, e estes deveriam nomear as autoridades municipais. Então, como nós vimos, né, o federalismo ali esculpido, né, a teoria de Montesquieu, ficou só formalmente, porque, de fato, o presidente interviu em todas as esferas. Tá? O judiciário, né, estabelecido como órgão do Poder Judiciário nessa época, nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos os juízes e tribunais de estados, do DF e de territórios, DF aí não era Brasília, tá? DF aí era o Rio de Janeiro, né? Os juízes e tribunais militares, tá? E o destaque para esse período é que o quê? Foi extinta a justiça eleitoral, tá bom? Período ditatorial teve voto? Claro que não, né? Foi extinta a justiça eleitoral. No entanto, a justiça sofreu limitações. Qual é a justiça que sofreu limitações? As outras esferas, tá? Quais foram as limitações? Olha só. O artigo 96 dizia que só por maioria absoluta de votos da totalidade de seus juízes poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato do presidente da República. No controle de constitucionalidade, né, os tribunais, pela maioria absoluta de votos da totalidade de seus juízes, poderiam declarar. Só que o parágrafo único vai dizer, no caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, a promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o presidente da República submetê-la novamente ao exame do parlamento. Se este a confirmar por 2/3 de votos em cada uma das câmaras, ficará sem efeito a decisão do tribunal, ou seja, a autonomia ali foi diluída, né, foi diminuída do tribunal, né, porque tinha que se submeter, poderia se submeter
ao presidente. O artigo 170 também vai dizer, ó, durante o estado de emergência ou estado de guerra, dos atos praticados em virtude deles, não poderão conhecer os juízes e tribunais. Ora, se o estado de emergência vigorou o tempo todo, quais eram os atos, né, que os juízes e tribunais poderiam conhecer, não é verdade? Então, foi esvaziado realmente o poder judiciário da época. Direitos, destaque para alguns direitos, foi suspenso o direito de mandado de segurança ou ação popular. Na verdade, não houve previsão desses direitos na Constituição de 37, tá? Instituição da censura prévia aos meios de comunicação, tá? Segundo o artigo 22, número 15, a linha A, né, abarcava a imprensa, o teatro, o cinema e radiodifusão, tá bom? Os meios de comunicação estavam obrigados a publicar ou transmitir, né, ou transmitir os comunicados do governo, tá bom? Isso está no artigo 122, número 15, a linha B daquela Constituição, da Constituição de 1937, proibição do direito de greve e lockout, tá? Eram considerados recursos antissociais para a época, né? Nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional, certo? Previsão de pena de morte para crimes políticos, tá? Essa previsão ela entra na Constituição justamente por conta ali das revoluções, né, que nós vimos, né, dos intentados, né, comunistas, etc. E previsão de pena de morte para casos de homicídio cometido por motivo fútil e com extrema perversidade. Essa Constituição vai trazer, né, a tortura como um instrumento de repressão, tá? E nesse caso de tortura, nós temos o caso da Olga Benário, né, a mulher de Luiz Carlos Prestes. Esse Luiz Carlos Prestes foi o líder comunista, como nós falamos, né, da Revolução da Intentona Comunista, que eu falei para vocês gravarem, e ela foi assassinada em um campo nazista na Alemanha, né? Lamentável esse fato, mas está aí na história do nosso país. Nacionalização formal da economia. Bom, esse ponto é o ponto positivo, né? Nós vemos que no governo de Getúlio Vargas teve um elevado crescimento da economia, dos meios de produção, né? Uma expansão verdadeiramente. E vamos destacar aqui que foi criado nessa época o Conselho Nacional do Petróleo, o Instituto Nacional do Mate, o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Hidrelétrica do São Francisco e muitas outras empresas também. Não contemplava os princípios da legalidade e da irretroatividade das leis, tá? Para você que vai fazer a prova de concurso aí na área do direito, tá? Especificamente nível superior, é importante você anotar essa deixa, tá bom? Questões de concursos, né? Vamos lá, como sempre, para fixar a matéria, né? Assembleia Legislativa do Mato Grosso, 2013, banca FGV. Considerando a evolução constitucional do Brasil, julguem os itens a seguir. A Constituição de 1937 dissolveu a Câmara dos Deputados, né? O Senado Federal, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Dissolveu? O que você acha? Está certo ou está errado? Vamos à resposta? Está certo, né? Na verdade, nós vemos ali a previsão da Câmara dos Deputados, dos mandatos, né? Que seriam ali dos deputados de 4 anos, né? Do Conselho, que teria ali, seriam nomeados. E o que acontece? Não acontece nada porque ficou declarado estado de emergência, tá? Então tá certo, dissolveu e ficou a previsão ali de criar, de ter o plebiscito, mas não ocorreu. Então, verdadeiramente a resposta está correta. TCE, 2015, o constitucionalismo do Estado Novo no Brasil apresentou como características uma Constituição autoritária, outorgada em 1934, que dava ao presidente da República poderes de expedir decretos-leis sem a devida análise pelo Congresso Nacional. Essa Constituição dava poderes ao presidente da República para expedir decretos-leis. Está certo, está errado? O que você acha, né? Qual é a resposta correta? Vamos ver ao final, vamos ver. Letra B,
A outorga de uma Constituição, em 1937, que dava amplos poderes ao presidente da República para fechar ou manter sem funcionamento o Congresso Nacional e, pela via dos decretos-leis, governar como única fonte de poder legislativo. É a Constituição de 1937. Letra C. A outorga de uma Constituição de 1941, que acabou por capitular direitos aos trabalhadores e às mulheres pela primeira vez na história constitucional brasileira. Na história do constitucionalismo do Estado Novo do Brasil. Quais são as características? Está muito fácil essa resposta, né? Letra D, a promulgação de uma Constituição de 1937, que dava ao presidente da República poderes para decretar intervenção federal em todos os estados da federação. Muito bem. E a ausência de uma Constituição por 4 anos, tendo em vista que, em função dele, houve em São Paulo uma revolução constitucionalista que lutava justamente pela elaboração de um novo texto constitucional. O que nós vemos, hein? O que você acha? Vamos às respostas, então, né? Qual é a resposta que é o gabarito da questão? A resposta é a letra B, tá? E você pode eliminar muito fácil algumas perguntas. Por exemplo, a letra C, em 1941, não teve Constituição. Então, todo concurso tem uma resposta, né, geralmente, que é absurda, é a mais improvável e é fácil de identificar. Então, 41 não teve Constituição. Então, você já elimina a letra C, tá bom? A Constituição autoritária, outorgada em 34. Veja que eu falei no vídeo sobre a importância de gravar quais foram as constituições autoritárias, outorgadas e promulgadas. E sabemos que a de 34 foi promulgada. Então, a questão letra A, você já elimina ali também, certo? Eliminamos a B é a correta, né? A C, vamos à letra D, a promulgação de uma Constituição de 37. Mais uma vez, a de 37 foi o quê? Outorgada. Então, você já consegue eliminar sem entrar no mérito, né, do assunto todo da questão, tá? Letra E, a ausência de uma Constituição por 4 anos, tendo em vista que, em função dele, houve em São Paulo uma revolução constitucionalista que lutava justamente pela elaboração de um novo texto constitucional, né? Isso aí nós vimos que foi em 32, tá? A ausência de Constituição foi quando o Getúlio Vargas, lá em 1930, né, assume o poder, não é isso? E aí sim vem essa questão. Mas isso não se refere ao Estado Novo. O Estado Novo, como nós vimos, ele inicia em 37, né? E é sobre a Constituição de 1937 que foi outorgada, tá? E dava o quê? Amplos poderes ao presidente da República para fechar ou manter-se em funcionamento o Congresso Nacional e, pela via dos decretos-leis, governar como única fonte de poder legislativo. É a definição para você de Estado Novo. Bom, espero ter contribuído com mais essa videoaula, tá? Na nossa próxima aula falaremos sobre a Constituição de 1946, certo? Constituição importantíssima na história do nosso país. Muito bem, é o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não se esqueça, Deus abençoa você.